Imagina só, ter contas congeladas, cartões cancelados, a reputação internacional assim abalada quase da noite para o dia. E tudo por causa de uma lei estrangeira, sabe? Mesmo sem ter uma condenação aqui no país. Que poder é esse que causa um isolamento tão drástico? Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada das consequências em cascata para um indivíduo que é sancionado pela Lei Magnitsky. Vamos usar um material que a gente recebeu. Nossa missão aqui é entender a hierarquia desses impactos, sabe? Passo a passo. E por que eles são tão eficazes? Antes da gente mergulhar nessa estrutura toda, quem estiver acompanhando, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, ajuda bastante a levar análises como esta para mais gente. Ok? Vamos lá? Desempacotar isso. Tudo começa com um passo bem crucial, né? Qual que é o gatilho inicial? De controle de ativos estrangeiros lá do Tesouro Americano, especificamente na Global Magnitsky Sanctions List. E o que chama a atenção aqui é o critério, sabe? Segundo a lei americana, não precisa ter uma condenação judicial prévia no país de origem da pessoa. Bastam, assim, indícios consistentes, é um padrão de evidência que convença o governo dos Estados Unidos de que houve envolvimento em corrupção significativa ou graves violações de direitos humanos. É um limiar diferente do processo criminal comum, né? Entendi. É, não precisa daquela prova definitiva de um julgamento. Bastam os indícios fortes para os Estados Unidos. E uma vez na lista, qual o primeiro impacto, assim, tangível que a pessoa sente? O impacto financeiro direto é praticamente instantâneo. E olha, devastador. Esse já é o segundo nível. Contas bancárias no exterior, principalmente em dólar ou euro, são congeladas na hora. Cartões de crédito internacionais, tipo Visa, Mastercard, cancelados quase imediatamente. Ativos que estejam sob jurisdição americana, pensa aí, imóveis na Flórida, investimento em Bolsa de Nova York, são bloqueados. Se a pessoa tem participação em empresas com conexões internacionais, pode ter contrato cancelado, transação bloqueada e transferências em moeda estrangeira. Impossível. É um choque financeiro muito agudo. Nossa, é impressionante a rapidez. Mas esses são os efeitos diretos ligados aos Estados Unidos, certo? Como é que isso afeta as operações da pessoa em outros países? Talvez até aqui no Brasil mesmo. Exatamente. Aí a gente entra no terceiro nível, o efeito dominó global. Dada a centralidade do dólar, né, e o alcance do sistema financeiro americano, outras instituições financeiras internacionais, e aí entram grandes bancos europeus, asiáticos e até brasileiros, começam a restringir ou mesmo encerrar relações com quem foi sancionado. Elas fazem isso por compliance, ou seja, é a necessidade de seguir regras internacionais e, o ponto crucial, evitar levar umas penalidades pesadas dos Estados Unidos por lidar, mesmo que indiretamente, com alguém na lista. Ah, entendi. Mesmo que a transação não passe pelos Estados Unidos diretamente. Exato. Isso mostra o poder estrutural americano no sistema financeiro global. O resultado é um isolamento bancário que vira global muito rápido. Tá claro. Então o isolamento financeiro se espalha pelo mundo. Mas como essa pressão externa toda repercute dentro do país do indivíduo que foi sancionado? Esse é o quarto nível, o impacto político institucional doméstico. A notícia da sanção vira manchete na mídia internacional e, claro, na nacional também. Essa repercussão negativa acaba pressionando os órgãos de controle locais. No caso do Brasil, por exemplo, o Ministério Público Federal. Eles podem se sentir pressionados a investigar ou acelerar apurações que já existiam sobre aquela pessoa. E o capital político de quem foi sancionado evapora. Aliados se distanciam. É uma pressão interna bem significativa, mas gerada lá fora. Faz sentido. Então a gente tem o choque financeiro inicial, o isolamento global, a pressão doméstica. Qual seria o estágio final dessa sequência toda? Onde isso culmina? Aí chegamos no quinto nível, o cerco total e o isolamento, que assim, alguns descrevem como uma morte política e econômica internacional. A proibição de entrada nos Estados Unidos é praticamente certa, e frequentemente países aliados seguem o exemplo, mesmo sem ter uma obrigação formal para isso. O indivíduo é barrado em fóruns internacionais, perde acesso total a redes bancárias globais, plataformas de pagamento, fontes de financiamento como doações políticas ou investimento estrangeiro simplesmente secam. Mesmo sem ter uma condenação judicial no próprio país, a reputação e a capacidade de operar internacionalmente são aniquiladas. É um quadro de isolamento completo mesmo.
E, para além do alvo principal, esses efeitos podem transbordar, afetar outras pessoas. Sim, e esse seria o sexto nível, são os efeitos colaterais, né? O transbordamento do impacto. Familiares que tenham contas conjuntas, por exemplo, podem acabar sendo afetados, investigados. Sócios em negócios podem preferir se afastar para proteger as próprias operações. É natural. E fica extremamente difícil, quase impossível, contratar e pagar advogados internacionais de renome ou financiar qualquer tipo de operação fora do país. Toda essa rede de consequências mostra como a Lei Magnitsky foi desenhada para funcionar como uma ferramenta de diplomacia coercitiva, sabe? Buscando impor consequências significativas externamente. É, uma ferramenta de alcance realmente impressionante. E as consequências se espalham muito além do indivíduo, das fronteiras, afetando redes inteiras. Precisamente. E a eficácia percebida desse mecanismo todo levanta uma questão fundamental para a gente refletir, né? O que isso diz para a gente sobre o equilíbrio entre a pressão internacional e a soberania nacional na busca por responsabilização, principalmente por corrupção e abusos de direitos humanos dentro das fronteiras de um país. É uma questão complexa para se pensar. Bom, se essa análise detalhada foi útil, considere sinalizar com um like. Quem ainda não acompanha, se inscreve no canal e compartilha. Assim, mais pessoas podem ter acesso a explorações como esta. Até a próxima!